do conhecimento humano, se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. Você já se perguntou como surgiu a Bíblia Sagrada e como foi o processo até chegarmos o que hoje conhecemos como Escrituras? A contém 66 livros, escritos ao longo de 1.600 anos por 40 autores diferentes, em momentos e lugares distintos. A palavra foi inspirada por revelação especial aos seus autores. Há um consenso unânime entre judeus e cristãos que foi autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Alguns textos fornecem evidências dessa autoria, como Levítico 18, Romanos 10, Levítico 12, entre muitos outros textos. Moisés ordenou aos levitas que mantivessem os livros na Arca da Aliança. É possível que os escritos de Josué, registrados no livro da Lei de Deus, também estivessem ali ao longo do tempo. Outros escritores foram produzindo, como salmos, histórias de reis, cânticos. Outros sacerdotes de Israel guardavam as profecias que os profetas recebiam de Deus. Malaquias foi o último profeta a falar. Após ele, o ofício profético cessou por um período. Nenhum outro livro foi acrescentado. Quando Esdras retornou do cativeiro da Babilônia por volta de 450 a.C., segundo a tradição, ele e os escribas, junto com os oficiais da sinagoga, compilaram os livros que mais tarde fariam parte do Novo Testamento. Não decidiram quais livros fariam parte, apenas reuniram aqueles que haviam sido inspirados por Deus. Esdras organizou os livros em 2 grandes divisões: a lei e os profetas. Nos livros da lei foram inseridos os 5 livros de Moisés. Jesus disse: não vim abolir a lei e os profetas. Isso faz referência às escrituras sagradas da época. Já a Septuaginta, entre o século II e III a.C., foi uma tradução dos escritores judaicos para o idioma grego, produzido por 72 escritores hebreus. Essa versão trouxe uma nova divisão: leis, profetas, escritos, mencionado pelo próprio Jesus em Lucas 24:44. Entre os escritos houve oposição à ideia em que Esdras teria fechado o cânon do Antigo Testamento. Alguns defendem que não havia outro cânon fechado ao tempo de Jesus e que somente no Concílio de Jâmina, no último século, o cânon foi formalizado para o povo judeu. Grande problema do Concílio de Jâmina. Um grande problema surgiu nesse concílio, um debate acerca da canonicidade, ou seja, sobre quais livros poderiam ser aceitos pela comunidade judaica. Havia dúvida, especialmente em relação aos livros de Esther, Daniel e Cantares. Segundo críticos, o cânon do tempo de Jesus ainda estava aberto a livros. O cânon hebraico era agrupado de forma a formar 24 ou 22 livros. Inicialmente, o livro de Ruth era unido ao livro de Juízes, Lamentações ao livro de Jeremias. Flávio José, o historiador, é sem dúvida a testemunha mais próxima do que diz respeito ao cânon. Ele afirma que os judeus não tinham centenas ou milhares de livros sem sintonia.
e em seguida cita a divisão dos 22 livros do cânon hebraico. A evidência externa nos mostra que o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. A evidência que aponta para isso, como em Lucas 4,17, onde Jesus leu o livro de Isaías em uma sinagoga judaica. Também podemos observar em passagens como Romanos 1:8 e Tiago do 2, do 19 a 24, nas quais os próprios apóstolos indicam a inspiração das Escrituras. Critérios de canonização. A canonização, de fato, é um fenômeno de proposta cristã. Em sua carta de 367 depois de Cristo, Atanásio introduziu o termo cânon, que significa regra, vara, com isso surgindo uma designação dos livros aceitos pela Igreja. Israel não tinha um único livro como conhecemos. As escrituras sagradas posteriores, do 3º a 4º século depois de Cristo. A Bíblia hebraica, Primeiro Testamento, é atestada como uma única biblioteca sagrada no final do 1º século, em que o historiador Flávio Joséfo denomina 20 ou menciona 22 livros. Joséfo denomina da Bíblia, ou os livros. O segundo Macabeus, livro de 164 a.C., informa que o Judas Macabeu recolheu as escrituras, escondeu para que o rei Epífanes não destruísse. O Siracida, um livro de 132 a.C., informa que até então a Bíblia hebraica, Primeiro Testamento, tinha 2 partes organizadas e continha a lei e os profetas, além de alguns outros livros. Mas quais eram os critérios, enfim, de canonicidade? Vamos lá? Quais são os critérios? A Bíblia hebraica está organizada da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, os 12 livros dos profetas menores. Oséias, a Malaquias, são um único livro. Segundo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônica, Esdras e Neemias são um único livro. José reuniu Ruth e Juízes e Lamentações. Podemos dizer que os livros do Novo Testamento foram, aos poucos, se juntando. Esses critérios sustentavam o sagrado e retiravam os duvidosos ou qualquer outro que não fizesse correlação com os outros livros inspirados por Deus. Alguns critérios foram usados e podemos destacar os mais importantes. Quais eram os critérios de canonicidade? A Bíblia Sagrada está organizada assim. Vamos lá. Os 12 livros dos profetas menores, de Oséias a Malaquias, eram um único livro. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, são um único livro. Isso na Bíblia Sagrada, hebraica. José reuniu também Ruth, Juízes e Lamentações. Podemos dizer que os livros do Novo Testamento foram aos poucos se juntando, à medida que critérios de canonicidade foram empregados. Esses critérios sustentavam o sagrado e retiravam os duvidosos ou aqueles que faziam correlação com os outros inspirados por Deus. Alguns critérios foram usados e podemos destacar alguns. Vamos lá, os mais importantes. Autoridade apostólica. Os escritos deveriam ser escritos por um apóstolo ou por alguém próximo a eles. Podemos usar como exemplo Marcos, Lucas, o autor de Hebreus, João Marcos, entre outros. O segundo critério importante, exatidão nas doutrinas. Os livros precisavam interagir doutrinamente uns com os outros. Não poderia haver conflito com textos como indissolúveis. Terceiro critério, conteúdo espiritual. Deveria trazer bases espirituais. O sagrado não poderia conflitar com a doutrina. A doutrina bem inspirada, interpretada, dava luz ao que era de fato espiritual. E o quarto importante, universalidade. Deveria ser lido e explicado entre as comunidades cristãs, reconhecida pela igreja e pelos pais da igreja.